Olá, queridos. Estamos de volta com o nosso curso online na Carta aos Colossenses e hoje vamos falar sobre um estilo cristão de relacionamentos. Paulo passa de uma descrição prática da nova vida em Cristo para falar muito claramente, muito praticamente sobre um estilo cristão de relacionamento. Ele explica que o evangelho é relacional e ele é relacional no casamento, na família, a, na nossa vocação, na nossa vida cotidiana. A maior parte do conflito que conhecemos na nossa vida é o conflito interpessoal, entre pessoas. Podemos atribuir a maioria das nossas dificuldades, talvez, a pessoas difíceis. Todos nós esperamos que as pessoas tenham, como a gente espera isso, um desempenho de acordo com o nosso padrão, não é verdade? Precisamos desesperadamente amar e ser amados, mas muitas vezes não conseguimos aceitar as expressões de amor que nos são oferecidas. A maneira como queremos expressar amor pode também ser uma barreira e não uma bênção em nossos relacionamentos mais íntimos, não é verdade? Quando entramos no cenário em que o apóstolo Paulo estava escrevendo e entendemos a sua mensagem à luz do fato de que ele era um homem meados do século I, abordando seus contemporâneos sobre como aplicar sua nova fé às suas circunstâncias e às suas condições sociais, o seu dia a dia. Com esse pensamento, nós podemos entender melhor o que ele estava tentando fazer e aplicar isso para a nossa vida. Vamos começar com Colossenses 3, de 18 a 21, que fala assim: Esposas, submetam-se a seus maridos como convém ao Senhor. Maridos, amem as suas esposas e não sejam duros com elas. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso agrada ao Senhor. Pais, não amargurem seus filhos, ou eles ficarão desanimados. E com essa passagem eu gostaria de falar que a família é um lugar de pessoas. Como em Efésios 5:22, Paulo centraliza seu ensino aos Colossenses sobre o casamento e família em Cristo e o compromisso mútuo dos membros da família com ele. Ele fala, como convém ao Senhor, no versículo 18. Paulo tem sido frequentemente criticado por tratar as mulheres de uma maneira inferior. Mas a verdade é que ele apresentou uma visão radicalmente nova do casamento e da família naquele tempo, o que elevou as mulheres e as crianças a um nível de igualdade até então impensável. A compreensão hebraica e grega do casamento reduzia as mulheres a coisas para serem usadas e desfrutadas, não amadas e apreciadas. As mulheres eram vistas como totalmente subservientes aos homens, não apenas na sociedade, mas em casa também. O mundo, naquele tempo, pertencia aos homens em todos os sentidos. Antes de Paulo, a atitude de Jesus em relação às mulheres e ao casamento era revolucionária também. Ele via e tratava as mulheres como pessoas de valor, não como brinquedos para gratificação sexual ou meramente agentes de procriação. Em certa ocasião, os fariseus tentaram envolvê-lo em uma disputa de divórcio, sobre divórcio. Jesus, sentado no alto de toda a sua sabedoria, ele não ficou preso no que os fariseus queriam que ele ficasse. Ele, muito compassivo e comprometido com as mulheres, não deixou também a situação de lado. Ele os forçou a olhar para a intenção original e eterna do casamento. Paulo baseou-se nesses ensinamentos e expôs suas explicações para a igreja primitiva. Além disso, ele
fundou seus ensinamentos no fato de que a pessoa em Cristo tem um novo centro de referência, um novo Senhor da sua vida e, portanto, opera a partir de uma compreensão totalmente diferente dessa nova realidade. As pessoas são irmãos e irmãs, todos recipientes da graça, e aos olhos do Senhor não há distinção de valor entre homem e mulher. Os versículos 18 até 21 enfatizam o valor das pessoas. A família, então, um lugar para pessoas, não apenas um lugar para comer e dormir, ou como podemos ver hoje, assistir TV, ou olhar no nosso telefone, ou descansar do nosso trabalho. Não, não era apenas um lugar onde os nossos almoços eram preparados e a nossa roupa lavada. Não apenas um lugar onde nós estacionamos os nossos carros e marido e mulher são sexualmente gratificados de uma maneira aceitável. Não, a família era um centro de atendimento. Para ser um lugar para as pessoas, a família deve ser um centro de cuidado. Paulo especifica cada pessoa na família, esposas, maridos, filhos, conforme dá instruções específicas. Perdemos o impacto total disso se o dissecarmos e o vermos apenas por um ângulo específico. Geralmente, somos desligados na primeira palavra, quando Paulo fala: mulheres, submetam-se a seus maridos como convém ao Senhor. A partir daí, muitas pessoas já não entendem, já sentem aquela raiva, entendeu? Que como se Paulo estivesse tratando as mulheres de uma maneira inferior, mas não é isso. Nós vamos perder grande parte do significado disso e nos deteremos em um fragmento distorcido se não virmos essa passagem num contexto. A submissão não era um mandamento apenas para as esposas em relação aos maridos. Era uma das marcas distintas de um estilo de vida cristão a todos. Efésios 5:21, sujeitai-vos uns aos outros por reverência a Cristo. Essa era uma admoestação geral para todos os cristãos. A natureza radical do Evangelho está representada neste versículo. Esposas, filhos e escravos tinham sido libertados das estações a que a sua cultura os condenava. A submissão tornou-se uma questão não de se encaixar no modo como as coisas eram e sempre foram, mas uma questão de estilo de vida cristão. A instrução que Paulo deu aos maridos sobre as suas esposas de não ser amargo com elas e também de não provocar seus filhos, também acrescenta essa nova compreensão radical da preciosidade das pessoas e do fato de que as estações culturais foram anuladas em termos de subordinação e superioridade. Nós voltamos ao ponto. A família deve ser um centro de cuidado. Cuidado por pessoas que são vistas como únicas e preciosas, onde todos são destinatários do amor de Cristo. A família, como centro de cuidado, faz dela o lugar onde podemos ir e estar quando todas as outras portas estão fechadas. Porque nos importamos, nós prestamos atenção. E porque nos importamos, ouvimos. Porque nos importamos, somos honestos. Porque nos importamos, compartilhamos. Estas são as coisas que nos permitem crescer. É na relação de cuidado que nos sustentamos. Todos nós precisamos disso desesperadamente. É importante notar que tudo o que é dito nesta passagem está centrado em Cristo. Paulo tinha acabado de dizer: e tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Versículo 17. Não há problema em um marido ser o chefe da família se a vida do marido estiver centrada em Cristo Jesus, pois, então, ele amará a sua esposa e filhos como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Uma liderança que, ao invés de impor,
ela serve. Uma liderança marital que lava os pés, que lava a louça, que troca as fraldas sujas, ao invés de se sentar no sofá e exigir comida pronta. A liderança na Bíblia é de cabeça para baixo. O líder é aquele que serve. E é interessante notar que a palavra usada para a atitude das esposas em relação ao marido é diferente da dos filhos em relação ao pai. As esposas devem se submeter, os filhos devem obedecer. Para a esposa respeitar a posição do marido como cabeça da família, isso não implica inferioridade de status. Não há reservas quanto à submissão se a qualidade do amor em um relacionamento proíbe um dos parceiros de usar o outro egoisticamente. Se o amor no relacionamento não é apenas modelado, mas possibilitado por nossa resposta ao amor de Jesus por nós. Com relação aos filhos, precisamos prestar atenção ao fato de que a disciplina pode se tornar um sistema severo que provoca e que desencoraja as crianças. Paulo estava ciente disso, então ele advertiu os filhos e os pais. Obediência era a palavra-chave, mas devemos ver a obediência no contexto do amor de Deus que tudo permeia. Nós confiamos em Deus e podemos obedecê-lo porque sabemos que Ele deseja nosso bem supremo. Como pais, podemos ser capazes de exigir obediência de nossos filhos, mas isso será de curta duração, a menos que os nossos filhos possam confiar em nós, e o que acontecerá com as pessoas no processo será prejudicial, até destrutivo, a menos que tenham certeza de que somos comprometidos com o seu bem-estar final. Paulo usou duas palavras fortes aqui. A primeira palavra em grego, eretizo, que significa exercitar a ira, e a outra, atumeu, que significa estar desanimado, ter o espírito quebrado, quebrantado. As relações dos pais com os filhos moldam a sua personalidade e influenciam principalmente a forma como se relacionam, as crianças se relacionam consigo mesmos e com os outros. Paulo estava muito à frente do seu tempo em sua preocupação com as crianças. Ele sabia que as crianças podiam ter sua autoestima roubada, ter seus espíritos quebrados cedo na vida e ter que pagar dolorosamente, às vezes por toda a vida, por serem emocionalmente aleijados quando crianças. Quando a família é um lugar de pessoas no sentido de cuidar, essa família se torna um centro de cuidado, onde o amor de Cristo é comunicado através do amor dos pais. E nesse contexto, os filhos são afirmados. Nesse contexto carinhoso de amor, as crianças obedecem. Um estilo persistente de desobediência por parte dos filhos geralmente é uma falta, uma distorção ou uma perversão do amor. Onde a família é o centro do cuidado, pode-se pedir à esposa que se submeta ao marido, mas submissa ao amor dele, não à tirania. Um pai tem autoridade sobre seus filhos, mas deve ser uma autoridade confiável. Portanto, com autoridade, mas não sendo autoritário. O marido, pai, deve estabelecer o padrão de cuidado e amor como Jesus amou. Deus ele nos chama para ver as nossas famílias como uma pedra preciosa. A família deve ser um lugar para as pessoas que se torna um centro de cuidado, e eu não vou me cansar de falar sobre isso. Isso significa que a família é chamada para ter uma participação especial na comunidade ao seu redor. As pessoas, nos últimos anos, têm buscado ostensivamente duas coisas. Uma é um estilo de vida pessoal, uma forma de alcançar uma vida significativa
como indivíduo. A outra é a busca de uma comunidade sustentável. As pessoas permanecem fragmentadas quando a busca é dividida, pois ambas as necessidades estão interrelacionadas. As pessoas permanecem fragmentadas quando a busca é dividida, pois ambas as necessidades não estão, como eu disse, que estão interrelacionadas, uma dependendo da outra. Embora essas buscas possam ser seculares, no sentido que estamos falando, elas também estão implicitamente conectadas com a maneira como vivemos para o Senhor. A família como um centro de cuidado é a principal força da tradição judaica cristã. A busca de um estilo de vida pessoal que forneça relevância e significado por uma comunidade que nos sustenta são satisfeitas no cristianismo autêntico. A família desempenha um papel significativo em ambas as buscas, especialmente na busca da sociedade, da questão de pertencer, da questão da sustentação da comunidade. Cada vez mais, as pressões da vida moderna estão nos forçando a olhar para um círculo cada vez menor para as nossas satisfações humanas fundamentais e autoestima. A mobilidade do nosso tempo, o entrar e sair, a dispersão das nossas energias, o rompimento dos laços familiares mais amplos, decorrentes de uma mudança de uma cultura mais se tornando mais urbana, mais na internet, mais mundial, tudo isso nos torna estranhos aos que nos rodeiam. A família muitas vezes agora fica reduzida a mãe, pai e filhos porque a localização geográfica exclui muitos daqueles mais perto da família, mas nós devemos saber disso. A família é a chave para a construção da comunidade. É a razão pela qual falamos sobre essa participação na comunidade, porque a pequena família a qual pertencemos certamente não vai ser suficiente para sustentar pessoas, mas quando nós estamos inseridos em uma comunidade, sim, nessa forma, nós podemos fazer a diferença, e essa comunidade é a igreja. Mas essa família curada, ela se torna esse centro de cuidado e ela se expressa na comunidade como esse centro de cuidado, mostrando transparência de caráter, a abertura à necessidade da diferença, a disposição para arriscar a dor do conflito que é necessária para o crescimento, o cultivo da liberdade que é a chave da personalidade, e a insistência e o compromisso de responsabilidade que é a chave para o relacionamento. Acima de tudo, exige um compromisso com Cristo, de ser essa família e de estar à disposição para sermos submissos uns aos outros em referência a Cristo. Que nós sejamos essa família, esse centro de cuidado, que nós possamos nos tornar esse centro de cuidado. Que as mulheres, sim, se submetam aos seus maridos, assim como os maridos se submetem às suas esposas, amando-as, não as tratando como objetos. Que os filhos possam sentir o amor dos pais e os obedeçam em retorno. Que a esposa seja tratada como uma pedra preciosa que ela é, que o marido seja respeitado e que essas famílias se tornem o centro de suas comunidades, sendo instrumentos de cura, instrumentos de cuidado, instrumentos da presença de Deus no nosso meio. Queridos, Deus abençoe e vamos nos movendo adiante com as cartas aos Colossenses. Um beijo e até a próxima.